Boa noite. Vamos dar início à sexta aula, a aula 6 de Administração e Liderança Cristã, e vamos falar sobre algumas ferramentas e, no caso, uma atividade de diagnóstico. A ideia é que na aula anterior, no caso, assim, a proposta da aula anterior foi no final, né, para a atividade, para fazer um diagnóstico e postar no fórum a análise, reconhecendo os pontos fortes, pontos, né, positivos e aqueles que precisam melhorar dentro da sua igreja. Tá? Muito bem. Existem algumas ferramentas que ela é muito bacana, assim, no sentido de ajudar a gente em relação a diagnóstico, certo? Há uma necessidade de, como administradores, nós fazermos análise. Não tem como você não fazer análise. Você tem que fazer ou uma autoanálise, que é importante também, mas não vou entrar nesse detalhe, mas fazer uma análise da instituição que você está vivendo, que você está trabalhando, né? E aí você tem que saber, assim, por que determinadas coisas não estão acontecendo diante daquilo que você planejou, ou, se você não planejou, alguém planejou. Então, por que as coisas não estão caminhando certo? Lógico que, assim, a sua análise pode ser que também seja incoerente. Mas, eu sempre recomendo, assim, que diante de uma análise, outras pessoas possam te ajudar e também, assim, depois de uma análise, você mostrar para alguém para ver a opinião da outra pessoa. Você pode estar considerando o seguinte: eu estou analisando que a igreja, o louvor não está tão bem como eu queria. Mas você vai conversando com outra pessoa: não, eu acho que está bom, só precisa melhorar só uma coisinha ou outra, mas está bom. Considerando dessa forma, né? Ou qualquer outra coisa. Então é importante, assim, ter uma opinião de um terceiro que tem um pouco também de experiência. Não adianta você perguntar a qualquer pessoa, mas que tem um pouquinho de experiência para poder saber, assim, como é que você está indo, né? Considerando, assim, que você está como líder de um determinado ministério, líder da própria igreja ou de um determinado departamento, enfim. É importante isso, certo? Uma das ferramentas, assim, muito utilizadas é o que nós chamamos de análise SWOT, tá? Que não é SWOT, não, é SWOT. O SWOT é uma expressão, no caso são apóstrofos, não é apóstrofos, acrósticos. Parece besteira. Né? É apóstrofo, acróstico, não, apóstrofo Apóstrofos e acrósticos. O acróstico, então, no caso, o SWOT é acróstico. Que são siglas, no caso, são palavras, são letras em inglês, que vai determinar justamente o que nós vamos chamar aqui. Deixa eu colocar isso aqui de esse apontador. As forças, certo? As oportunidades, as fraquezas e as ameaças, certo? Essa é uma ferramenta, assim, simples, também conhecido como FOFA, né? Que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Ela é muito simples, é tão simples que às vezes você pensa assim, que não acredito. Assim, quando me deparei com a análise SWOT, eu ficava assim: não pode, está muito simples, tem alguma coisa a mais aqui. E na verdade não, ele é bem simples mesmo. Agora sim, ele é algo que requer, assim, dedicação. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma análise SWOT
da igreja onde nós estamos inseridos. E aí eu comecei a trazer justamente essas indicações. O que é que tem de força no caso, na organização ali da igreja local? E aí, a força porque estamos numa avenida, a força porque nós temos um local próprio, a força porque nós temos um grupo homogêneo, a força porque nós temos pessoas envolvidas, né? Então, assim, são forças, são coisas que você identifica que é bom, que já tem. Positivas, né? Coisas positivas, né? Isso. Positivas. Coisas que a gente tem, que não é algo assim que vai ter, ou não, tem agora. Eu tenho essa força aqui. Né? Aí, isso pode ser, eu coloquei como igreja, mas você pode fazer com um setor. Qual é dentro do Ministério de Missões, dentro do Ministério de Escola Dominical, médio, sei lá, ou até Departamento Infantil, enfim. O que eu tenho de forte? Eu tenho de forte, no caso, muitas crianças, considerando o departamento. Isso é forte. Além disso, eu tenho também equipamentos, brinquedos lúdicos que vão ajudar. Então, agora eu vejo a diferença. Eu estava falando agora de uma igreja com toda a sua complexidade e agora eu reduzi para um departamento infantil. Então, ou seja, eu posso identificar o análise SWOT dentro de qualquer coisa. Até pessoalmente mesmo. Você pode até usar isso também dessa forma. Então, você identifica a força dessa forma. As oportunidades são aquilo que pode vir a acontecer, que vai se transformar em força. Certo? Então, aquilo que vem a acontecer que pode se transformar em força. Então, por exemplo, considerando a igreja, considerando evangelismo e tal, né? Considerando ganhar almas, né? Eu posso delimitar dessa forma. E aí eu tenho como força a escola atrás da igreja, um exemplo, né? É um local propício para evangelismo. A praça que é próxima à igreja, né? São oportunidades para pregar o evangelho, né? São a construção de um residencial próximo da igreja. Isso é oportunidades, né? Então, assim, a vinda de uma família de outro estado, né, vindo para poder somar. Então, são assim, oportunidades. Lógico, assim, estou colocando essa questão da família. Se você já souber, imagine uma família. Que aí, no caso, se você não sabe o que é isso, você vai ficar esperando aí, eu estou esperando a família chegar. Mas elas são situações, ou, no caso, coisas mesmo assim, que podem acontecer, o que eu posso usar, que vai ajudar na força. Certo? Então, aí você vai fazendo a mesma coisa dentro de um departamento. Quais são as oportunidades que eu tenho dentro do Ministério ou Departamento? Eu tenho pessoas criativas. Então, ótimo. Então, tenho pessoas... Anota, isso tudo é anotado. Tenho pessoas criativas que são dadas às artes. Posso utilizá-las no teatro, dança, tal, não sei o quê, música, enfim. Tá claro? Sim. Ok. As fraquezas é justamente aquilo que é independente. Não tem o que fazer. Nesse sentido assim. É o que está acontecendo agora. Eu considero que, por exemplo, o vizinho barulhento é uma
Não, isso aí é ameaça. Não, ameaça. Essa é uma ameaça. Qual foi essa fraqueza que a gente colocou? Ah, lembrei. A fraqueza, por exemplo, a criminalidade. O índice alto de criminalidade. Acho que não, isso é ameaça também. Agora, está localizado num local perigoso. Isso é uma fraqueza. Né? Um exemplo aqui. Acho que não passa ônibus próximo da igreja. É uma fraqueza. São coisas que não tem, assim, temos que aguardar um dia acontecer, mas naquele momento é considerado uma fraqueza. A gente trabalha com elas. Exatamente. Que essa é a ideia do análise SWOT. Primeiro, nós estamos ainda na análise, vendo ainda o que a gente pode considerar. Aí, mais uma vez, descendo para ministérios. O grupo de louvor não tem instrumentos suficientes. É uma fraqueza. No caso, sei lá, o templo, considerando agora o templo, é pequeno. É uma fraqueza. Então, estou compreendendo que é a diferença? Aí sim, agora vem as ameaças. Aí nas ameaças, é tudo aquilo que, no caso, que pode acontecer. Não necessariamente está acontecendo. Ou pode estar acontecendo, ou pode acontecer. Então, ameaça, como a gente falou, a criminalidade, o alto índice da criminalidade é uma ameaça. No caso, Nosso sistema de segurança da igreja. Sistema de segurança. Fraqueza não ameaça. Não fraqueza. Porque assim. Não, é uma ameaça. Não funciona como deveria funcionar, o cara entra e a gente pode ver nada. Nesse caso eu considero uma fraqueza, sabe? Não, é porque tá bem E a gente ficava aqui no plano datado, mas fazer o quê? Não, mas então, aí qual é a ideia então assim dessa análise? É que depois que você coloca tudo isso no papel, isso ponto a ponto, vai colocando tudinho, faz uma coluna, aí coloca as forças, outra coluna as oportunidades, outra coluna as fraquezas, outra coluna as ameaças. E o interessante para fazer uma análise muito legal, muito bom, é que seja feito descritivo. Você coloca o tópico e descreve. Porque assim, é fácil dizer assim, a fraqueza, alto índice de criminalidade, fraqueza, não passa ônibus, ônibus inacessível. Pronto, coloca esse tópico. Aí você escreve, moramos, ou se não, no caso, né, a igreja está localizada a tantos quilômetros, né, colocar assim, da parada mais próxima, impedindo, no caso, o acesso facilitado para outras pessoas que moram distantes, total. Nós temos que utilizar caronas ou outros meios de transporte para chegar na igreja. Viu aí? Aí eu escrevi. Isso é interessante, porque se você coloca inacessível, aí perde assim, um esclarecimento para o outro ver. Porque assim. Acessível como? Ninguém pode ter acesso. Não, acesso exato. Aqui, bem pecado. Porque assim, para que serve uma análise SWOT? É para você? Também. Mas eu considero assim que quando você realiza uma atividade dessa de análise, ela serve para a igreja. É um documento que é até interessante, assim, um documento que você pode guardar, faz uma análise, depois a gente vai falar sobre a questão de que fazer depois disso, mas você faz uma análise e aí você vai trabalhar, mas você guarda. Aí daqui a uns 5 anos você vai olhar, rapaz, olha só, fiz esse cenário como éramos. Você vai ver que é uma outra realidade, pelo menos a ideia é essa. Né? E é interessante assim, que existem algumas ferramentas de análise SWOT, alguns desenvolveram, sabe? Ferramentas que eu falo softwares, né? Programas, que você vai colocando os dados no análise SWOT, né? Você quantifica. Então, se você considera assim, a força em relação à
considera que ter o templo é um fator muito importante. Por exemplo, aí você coloca nota 10. E bota nota? Isso, nesse caso, né? Desse programa, né, que eu falei. Aí você coloca um 10. Você vai dizendo o que é muito importante e o que não é tão importante. Você pode ficar. Aí você consegue depois ver um gráfico. Aí também vai ajudar. Você olha assim, entendi. Então, ó, nós estamos fortes aqui, ó, não estamos tão aqui, mas estamos melhor aqui, estamos aqui. Então, estamos bem, estamos tão bem que morri. Isso. Aí isso é interessante porque é um gráfico de radar. Normalmente eles utilizam o. Então você consegue ver o de teia, né? Também é chamado de teia. Aí você consegue ver para onde está pendendo mais. Porque você consegue. Eu vou postar isso no Moodle. É como aquele negócio do futebol, né? Você vai escolher o time e tem aquele gráficozinho assim. Fica assim. Exatamente. Tem aqui bota também, 9 de 0 a 9. Porque ele é assim, ó, ele divide em 4. Velocidade 9, defesa 9, cabeceio 9, chute 9. Aí é o máximo que tem, é 9. Pronto. Então ele divide em 4. Aí ele vai dizer aqui, ó, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Vai dividir em 4. Aí ele vai pendendo mais para um lado do que para outro. Aí você bater o olho, já sabe para onde tem que trabalhar. Entendeu? Então, conhecendo então assim, então você fez essa análise. Lembre-se que primeiro, a primeira atividade que eu passei para vocês era para uma visão geral daquilo que daquilo como está a situação segundo os seus olhos, certo? E agora nós temos algo mais diretivo que está se direcionando. Eu tenho que olhar com esse olhar para cá. Eu tenho que ter essa visão aqui e outra aqui. Muito bem. Aí você pegou e realizou a análise, o diagnóstico. Como disse, tem várias ferramentas. Eu, inclusive, já coloquei até um link de uma que também ajuda isso. Tem um link também nessa lição, na lição 6, que vai falar sobre diagnóstico da igreja. E aí tem algumas ferramentas lá que ele vai indicar. Lógico que você pode criar também essas ferramentas. Assim, se você tem a expertise de criar, você pode criar. É isso. Mas o pessoal faz normalmente no computador, no Excel principalmente, e aí você consegue fazer pontuações. Muito bem. Aí você agora aprendeu, pelo menos rapidamente, lógico, de uma forma bem rápida, superficial, o que é esse análise SWOT, essa ferramenta. Como eu disse, eu vou postar lá nessa aula o enunciadozinho explicando melhor, até um texto explicando melhor sobre análise SWOT. E agora? Você fez. Passou aí uma semana direto, sem parar, sem dormir, só fazendo análise SWOT. E aí no final você teve um resultado. E agora? O que fazer com esse resultado? Levar até a moída. Mostrar ele e dizer, vamos resolver esse BO aí. E muito bem. Mas uma delas, ok, vamos considerar assim, uma delas é levar até a liderança da igreja. Olha, eu fiz aqui essa análise, e aí? Vai chegar lá para cima e mandar. O que a gente pode fazer? Né? E aí justamente, na verdade, você fala assim, o que a gente pode fazer? Aí nesse caso você está trazendo as soluções baseado, eu trouxe aqui uma problemática. O que a gente pode fazer? Então vai ser construída uma solução. Ou simplesmente você também pode já levar algumas soluções. Olha, eu pensei nessas soluções aqui, lógico que nenhuma das soluções pode ser determinista, né? Assim, positiva. Olha, eu tenho essa sugestão, né? Exatamente, são sugestões. Pode ter essas sugestões. E aí? É por isso, queridos, que assim, é importante demais entendermos para quem nós fazemos. Porque isso é algo que requer muito trabalho.
você fazer algo assim. E muitas vezes você vai fazer e não vai ter adesão. Poxa, eu fiz, minha liderança nem to you, né, que o pessoal fala. Nem to you pra mim, poxa, mó tempo. Então isso é importante assim, saber para que eu estou fazendo? É para o reino. Se for para o reino, é tranquilo. Se for para poder, eu quero me autopromover, ou seja, tá com uma motivação errada, é complicado. Ou senão a pessoa deixa até de fazer pensando que a outra pessoa pensar que ele está querendo se autopromover. Não, eu vejo isso até assim como uma coisa que não é somente servir para. Não vai servir somente para a igreja, mas também na nossa vida, né? Isso, exato. E aí assim. Esse negócio aqui, vamos fazer o diagnóstico. O que está acontecendo? Então se propõe a liderança, se propõe a. E se você é o líder, né? Se você é o líder, por exemplo, do departamento, você fez uma análise do departamento, você fez uma análise do ministério que você está envolvido, você é líder, então assim, você já sabe para onde tem que ir. Por quê? Porque o diagnóstico está te mostrando isso. Nós estamos com mais fraquezas do que oportunidades. Nós estamos com pouca força. Ou não, está tudo bem, então vamos manter isso aqui. Porque essa também é um desafio. Não é assim, tudo vai dar errado, eu tenho que melhorar. Não, não é isso. Às vezes não, às vezes você não tem nem fraqueza assim, tão gritante, nem ameaça tão gritante. E está muito bem nas forças e oportunidades. Então mantém. Vamos criar estratégias para manter. Melhorar. É que estava pensando, ao fazer perguntas para algumas pessoas, elas vão dizer, não, tá tudo beleza, tá tudo bem. E vai depender muito também da visão que ela tem. Porque, sei lá, e aí, como é que tá o tudo jovem? Beleza, tá massa. Mas aí talvez, a gente tá perdendo uma tranquilo. Mas às vezes não tá. Mas pra ela aquilo ali é o que tá bom. Não precisa evoluir mais, ela não pensa em evoluir mais. A pessoa, tipo assim. Sim, por exemplo, eu vou fazer para uma como é que tá as missões? Marcelo não tem um pensamento muito assim, fazer missões. Tá massa, eu entrei aqui num domingo, sei lá. Tá tudo caminhando bem, graças a Deus, tal, tô vendo aí, não sei o que. Mas às vezes não tá. Mas na concepção dele pequeno, no caso, tá. E às vezes, na área da yoga, tá. Mas aí assim, nesse caso, você como está imergido, está imerso, né? Você está vendo. Aqui a análise é baseada assim, naquilo que você está visualizando, e depois que você visualiza, aí você confirma, mas cara, olha, eu fiz uma análise aqui, eu percebi, por exemplo, que existe a fraqueza aqui em relação aos cultos. No caso, é importante que os cultos sejam direcionados. Então vamos considerar, olha lá, o que está acontecendo, né? Assim, uma fraqueza. Mas eu não concordo. Não, tudo bem, então não concordo com uma coisa. Então são opiniões diferentes nesse sentido. Mas você, no caso, como você é um analista, cabe a você nesse sentido. Tem um contexto e tem os fatos. Exatamente, os fatos é importante. E aí como é que você pode fazer isso também assim? Mas para não ficar na questão subjetiva, cria-se uma forma de quantificar. Então vamos pensar aqui, a igreja está com a fraqueza da igreja poucas pessoas. Não, mas está suficiente para a igreja. Não, 50 pessoas, ótimo. Nós estamos no pico. Aí eu falei assim, então tá bom, então vamos ver aqui. Aí começa a contar, né, a cada culto,
quantas pessoas estão participando dos cultos, e ela vai percebendo que não está tendo crescimento. Se ele mantém esse 50, ele está mantendo 50. Só que nós assim, nunca trabalhamos para manter, trabalhamos para crescer. Ah, mas crescer quanto? Quanto for necessário. Derruba a parede da igreja, faz outro. Exatamente. Vai para cima. Então, eu também não vou entrar muito nesse detalhe, porque existe, como eu disse, uma disciplina chamada Desenvolvimento Integral da Igreja. Essa disciplina, Desenvolvimento Integral, ele vai trabalhar sobre questões assim, de saúde da igreja. O que é uma igreja saudável, o que é uma igreja não tão saudável assim. Né? Então, assim, quais soluções apresentadas diante do diagnóstico? Né? Acho que ele tinha uma interrogação. Mas quais são essas soluções? A ideia é justamente a gente vamos trabalhar na próxima aula, considerando que tem que fazer. Então, na próxima aula nós vamos... se não tiver, não tem como. Certo? A gente trabalhar em cima sobre a questão do diagnóstico. Certo? Tudo bem até aí? Muito bem. Quando você fez uma análise, você tirou o diagnóstico, você agora precisa, como eu disse, apresentar uma possível solução. Então vamos lá. Nós precisamos que mais crianças participem do culto. Então observou que isso é uma fraqueza. Você pode até fazer alguns, quando vai fazer análise SWOT, utiliza ainda correspondente a, por exemplo, a essa fraqueza, poucas crianças se envolvendo, ele já coloca uma outra ameaça, coloca já uma ameaça. Por exemplo, associado. Né? Ameaça. Não, essa aqui está fraqueza, pouco envolvimento com a igreja. Aí uma ameaça. Sem evangelismo, mas aí também é fraqueza. Uma ameaça pode ser, sabe o quê? Os pais impedindo a criança de ir para a igreja. Certo? A ameaça pode ser isso, pode ser uma ameaça. Os pais não compram a visão, não estão comprando. Os pais não estão comprando a visão para poder essas crianças participarem da escola dominical. Estão entendendo? Então é o que acontece. Às vezes se associa. Fala uma fraqueza, já fala uma ameaça, já fala uma oportunidade, já fala uma força. É uma opção. No caso aí teria a falta das crianças e a falta de visão dos pais. No caso a fraqueza é a frequência baixa. E aí uma ameaça associada a essa fraqueza é os pais que não estão aderindo, né, Deixando as crianças impedir. Isso, não estão sendo participativos. Certo? Muito bem. Aí, baseado nisso, você vai trazer uma solução. Uma solução ainda, assim, ainda fria. Poxa, o que vai fazer? Ah, já sei. Solução. Campanha de promoção aos pais, de educação dos pais cristãos a promover que o filho participe das atividades infantis. Certo? A campanha educativa. Então esse é um projeto. Essa é uma solução. Aí baseado nessa solução, assim, então eu posso utilizar isso aqui. Eu acho que a melhor maneira é essa e tal, vamos educar a igreja e tal, vamos fazer campanha. Certo? Aí vamos fazer uma campanha. Então como é essa campanha? Já sei, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar cartazes, vamos fazer um culto especial, vamos chamar educadores para poder dar uma palestra, educadores cristãos. Nós vamos fazer também uma dinâmica de grupo com os pais. Você viu aí como está crescendo o negócio? Era só assim. A solução era uma informação educativa que eu poderia muito bem chegar para o pai e assim, rapaz,
Cadê o Juninho? Nunca mais veio para a igreja, para a escola dominical? Pai, sai seu filho. Não vai mais não. Né? Eu não posso fazer assim? Eu não posso fazer dessa forma? Não, você não informou? Bem simples mesmo. Bem simples. Agora imagina, agora eu estou falando de quê? Uma campanha de cartaz, de culto, de dinâmica, trazer um palestrante, para poder motivar os pais a levarem a criança. Só que aí nós saímos agora de algo informal, ou seja, leve seu filho, para algo agora formal. Que requer agora. O que requer? O que requer? Requer planejamento. Gente, é muito importante assim, é muito importante se entender a importância do planejamento. Às vezes nós somos acostumados a fazer as coisas como usa aqui, nas coxas. Você sabe a história das coxas? Porque tu vai já ver essa expressão? Olha aqui nada. A pessoa fez isso aqui nas coxas. Nunca ouviu essa expressão. O nas coxas significa que fez de qualquer jeito. Certo? Fez de qualquer jeito. Como era, por que surgiu essa expressão? Foi na época da escravidão. No caso, não tinha esses aparatos assim da construção de casa, assim, da construção civil, como tem hoje. Então, alguns escravos, por exemplo, estavam fazendo sua casa, ou até outro, enfim, não tinham equipamento, como o senhor do engenho lá tinha. Então, ele pegava o barro e botava na coxa. Então, imagina vários escravos, um mais forte, outro mais fraquinho, outro menino. Como era essa telha, né? Então era uma mais grossa, outra menor, outra mais fina. Então as telhas, aí por isso fala assim, as telhas feitas nas coxas ou simplesmente nas coxas. Então por isso sai. Então significa dizer assim, que foi feito de qualquer jeito. Entendeu? Então assim, só que nós temos que entender, assim, como eu disse mais uma vez, a importância de se fazer, de se planejar. Na verdade, nós não temos uma educação na escola, assim, tipo educação financeira, tanto estava querendo colocar, né? Espero que seja breve, mas educação financeira nós não temos, sobre questões de planejamento nós não temos, escolas estaduais. Esse aí é bem mesmo. Então, isso a gente só vai aprender, sabe quando? Quando está na graduação, ou quando alguém vai instruir, de fato. Mas o planejamento é muito importante. Ah, mas eu só vou fazer aqui uma breja de picolé na igreja depois do culto. Sim, mas não planeja. Às vezes vale mais a pena, assim, mas já é para domingo. Hoje é quinta, já é domingo já. Então faça o seguinte, não faça esse domingo não. Planeje para fazer no outro domingo. Por quê? Porque aí você consegue, no caso, fazer bem melhor. Né? Mas assim, não é pela questão do tempo. Porque eu vou ter mais tempo. Não, é porque você vai ter, nesse caso, você vai ter um tempo para planejar. Aí a gente vai falar já sobre aqui, sobre essa questão de como planejar. Essa temática diz assim, planejamento, definindo o curso de ação. Esses aportes aqui, eu pego na própria ementa, e lá na frente eu vou mostrar para vocês um modelo de projeto. Mas é importante que o planejamento ele sirva, ou ele se fundamente em algo. Se fundamente em algo. Não é só do tipo assim, eu vou fazer um planejamento
né? Exatamente, de picolé. Beleza, ótimo. Mas aí você vai perceber, por exemplo, que a igreja não tem freezer. Vai perceber que a igreja, no caso, está tendo uma crise de gripe na igreja. O dia está chuvoso. O dia está chuvoso, né? Então, assim, é importante, assim, inclusive, eu vou mais. Quando ele fala dos fundamentos, quando ele fala até dos fundamentos, eu vou até mais longe. É até mesmo assim, lógico, para projetos pequenos eu nem falo tanto, mas projetos maiores, é importante buscar referenciais teóricos. Um exemplo, vamos fazer uma ação social. Fazer uma ação social. Aí, muito bem. Aí nós vamos ver aqui os tópicos da ação social, ou de um planejamento, de um projeto. E aí vai ter uma parte, por exemplo, da justificativa. Por que eu quero fazer uma ação social? Quero fazer uma ação social para poder atender os planos de tal. Aí muito bem. Porque, baseado na última reportagem do canal tal, do jornal fulano de tal, um exemplo que eu estou dando, do jornal fulano de tal, foi observado que a nossa comunidade tem sido atingida por isso, esses tipos de colocar mazelas, sei lá, qualquer coisa. Isso, você está fazendo o seguinte, você está dando base àquilo que você quer. Está pegando um fato que não é um fato empírico, ou seja, não é um fato que é seu, assim, porque eu acho bonitinho, não existe isso. Não, eu quero fazer porque eu acho que é legal, vamos cumprir o reino de Deus. Peraí, mas vamos entender assim, vamos colocar o pé no chão. Cumprir o ID, para qualquer coisa que você fazer, você tem que cumprir o ID, assim. Todos os projetos têm que ter o cumprir o ID, né? Então, é importante entender assim, eu recomendo sempre que se pesquise sobre aquilo que você quer fazer. É sorvete? Então tá bom, então vamos vender sorvete. Então, mas vamos ver aqui, por que sorvete é bom para vender? Porque saiu uma pesquisa que depois dos cultos, sorvete é a melhor coisa para poder continuar na presença de Deus. Propaganda foi forte. A justificativa, meio apelativa. a justificativa é boa, né? E a gente comprou feito aqui para manter a sua comunhão com Deus. E o diabo não se aproxima, não. Mas eu falei isso brincando. Mas vamos supor que você de fato se encontrou. Sorvete veio diretamente de Israel. Mas vamos supor que você justamente encontrou assim. Que, né, falou que eu me lembrei, a venda de alguns tipos de comida, né, após o culto favorece a comunhão dos irmãos, segundo a pesquisa, tal. Mas aí ele está melhor, né? Aí é matando o nota 10. Olha, e aí o planejamento ele requer que tenha os objetivos. Por que eu quero, né, fazer esse tipo de projeto? Quais são as metas para poder se alcançar? E aí vai falar sobre perfis necessários, declaração de missão. Essa declaração de missão aqui quando se refere assim, você tá coerente também com a igreja. Então, por exemplo, rifa nós não adotamos, né? Porque justamente choca com a declaração de missão da igreja. No manual ele vai falar assim, olha, é bom que não faça. Não, é porque é considerado assim, jogo. Acredito dizendo jogo. Ele falando, não, porque é considerado jogo. Jogo, e assim, jogo de sorte, né? Alguns vão chamar jogo de azar, enfim. Então assim, tem choque, dá choque. Né? Vai dar choque. Então são coisas que, né? Vamos fazer uma campanha que vai contra
assim, para poder conseguir essa campanha, fazer essa campanha, eu preciso quebrar uma lei municipal. Então, vamos fazer isso. Né? Um exemplo que eu estou dando aqui. Vamos fazer isso aqui, e aí o som vai ultrapassar o horário limite, a altura limite. Então, entendeu? Então, essas são coisas que precisa se ver. Aí, justamente, vai falar sobre a questão da definição dos passos, ou seja, que é o cronograma que nós vamos ver daqui a pouco. Também para justamente se alcançar os objetivos e metas. Tudo bem até aí? Aí justamente, ainda dentro da questão do cronograma, vai ser importante viabilizar a questão dessa questão do cronograma do tempo, porque pode ser que aquele projeto que você está trabalhando, ele não seja viável a longo prazo. Né? Ele é muito bom, muito mais para curto prazo, para médio, curto prazo. Não, isso é por estudo. É por estudo. Se você, por exemplo, percebe, por exemplo... Uma pesquisa de um ano. Não. Mas você pode fazer também os projetos pilotos, né? E aí você percebe que aquele projeto piloto vai dar ou não sequência para o projeto seguinte, né? Ou seja, ele pode ser contínuo ou não, ou pode ser único. Você fez aquele lá, atingiu o objetivo, não como você esperava, mas observou assim que para o segundo não valeu a pena devido a questões referentes a próprio trabalho mesmo em si, talvez não. Tem coisa que a gente só sabe quando faz, não tem jeito. Assim, o planejamento, ele não significa que assim, tudo que eu vou fazer agora vai dar certo. Agora tem as ferramentas, agora já é. Agora eu sou o cara. Eu sou o Magali, eu sou o homem de sucesso. Eu sou o líder de sucesso. Nada vai dar errado agora. E aí é importante a gente também aprender a lidar com a questão do fracasso. Assim, por quê? Porque de fato é muito ruim, né? Você faz todo o planejamento, faz todo o investimento de análise, de preparar soluções, de criar o projeto, que vocês vão ver aqui já, de criar o projeto e no final não ocorrer como queria. Mas aí nós temos que entender que nós temos um Deus que sabe todas as coisas, né? E às vezes é para a gente aprender mesmo, se o Deus tem propósito em relação a isso. E segundo, fazer uma autoanálise e análise também junto com ele. E aí aquela questão que eu estava falando também sobre a questão do tempo, né? Há projetos que dá para ser realizado a longo prazo, tem projetos que não dá para fazer a longo prazo, e há projetos também que ele é único. Assim, ele é como eu disse, vai ser realizado a venda dos picolés, do sorvete, para algo específico. Ponto. Finalizou, acabou. Curto prazo, projeto único, fechou. Mas tem aqueles que não, que ele é contínuo. Então, por exemplo, médio, quando é que vai acabar o médio? Quando é que vai acabar o MMI? Quando é que vai acabar o astronomia? É só quando Jesus voltar. Então, aqueles que são bem longos. E aí também fala-se a respeito da questão relacionadas a finanças. Por isso que é importante o planejamento também, porque Acho que quer atrapalhar. Vai atrapalhar? Olha. Desligue. Pode partir agora, né? Tá bom de formando decisãozinha, né? Mas a gente vai. Agora a gente vai para ali. Mas ele está mais perto de terminar. A questão da questão relacionada à econômica é saber a questão das viabilidades.
Então não adianta você pegar e fazer um projeto super, hiper, mega e no final perceber que não é inviável. Ah, mas é porque é que eu vou fazer um negócio que vai movimentar a igreja. Muito bem, parabéns, mas e aí? Como é que a gente vai conseguir os recursos? Então, assim, tudo isso é importante. Há também aqueles projetos que não têm recurso. Tem projetos que não têm recurso, não precisa de recurso. A evangelismo, não, às vezes o recurso é mínimo. Folheto, cada um compra um, senão você mesmo compra e tal, enfim. Pensar assim nesse modelo de evangelismo. Mas aqueles que precisam ser viabilizados. E aí, se você quer muito, não, mas eu quero muito que isso aconteça. É muito importante que isso aconteça. Então, se é muito importante, então vamos viabilizar. Por exemplo, vamos fazer um culto, um louvorzão, um impacto evangelístico na praça, com um trio, com uma banda, com uma galera, né, boa lá e tal. Aí fala assim, mas eu não vou fazer. Por quê? Não, porque depois que eu fiz todo o planejamento, eu vi que o trio é muito caro, a banda é muito cara, os instrumentos é muito caro. Não vou fazer. Se a gente começar a pensar em tudo aquilo que for caro, que é, nesse caso, inviável em relação às finanças, não for fazer, muita coisa a gente não vai fazer. Não vai fazer o aniversário da igreja, que gasta muito. Não vai fazer um jantar, que gasta muito. Então tem tudo esse gasto. Agora, a questão é que também precisa ser feito um planejamento para se conseguir um recurso. Como é que vai ser? O patrocínio, vamos atrás aqui dos comerciantes, cada um dá um valor X e a gente consegue. Vamos vender porta em porta algum produto. Vamos. Aí é uma geração de renda. Exatamente. Aí se gera para poder se conquistar aquele objetivo. Certo? Muito bem. Eu trouxe aqui para nós um modelo. Eu vou também tem lá no Moodle. Só explicando que o Moodle é aquele sistema, tá? O Moodle. Ele é um sistema que ele é gratuito de forma global. Mas, na verdade, existe um custo de manutenção que nós estamos estudando aí. Mas muito bem. Eu coloquei aqui um modelo de projeto para um projeto simples. Certo? Que é um modelo simples, projeto simples. Que normalmente, assim, ele se adapta a qualquer projeto. É vender sorvete na igreja, a fazer aí um culto, um impacto evangelístico. Porém, lógico, a questão do impacto aqui está muito a desejar. Certo? Pensando assim em algo tão grandioso, ele vai ficar a desejar. Porém, ele norteia. Então nós temos aí várias opções, vários modelos, até na internet mesmo. Eu quero fazer um projeto. Então você vai encontrar vários modelos para fazer o projeto. Mas sempre eles vão ter as mesmas diretrizes. Qual é? Primeiro, né, você dá um título para o projeto para poder vender a ideia, né? Os nomes daqueles que vão executar. São eu e fulano, nós vamos tomar a frente, ou eu sozinho vou tomar a frente. É importante definir essas pessoas. E aí vem aquilo que nós tínhamos conversado sobre justificativa. Tem que ter. Um projeto, o mínimo, isso aqui é o mínimo já. Então tem que ter as justificativas. E é justamente o que é uma justificativa? Como é que eu sei se eu estou escrevendo essa justificativa correta? Basta você fazer a pergunta assim: se eu for vender esse projeto para alguém, como é que ele vai comprar? Por que ele vai comprar? Um exemplo eu estou dando, vender no sentido de, não normalmente financeiramente, mas vamos pensar aqui. A igreja, como é que a igreja vai comprar essa minha ideia? Eu quero fazer um culto especial. Durante todo mês eu quero fazer um culto especial. Um exemplo. Como é que eu vou justificar isso para a igreja?
Não é só dizer assim, pessoal, olha, é o seguinte, achei bonito, fui para uma igreja, achei muito interessante. Achei interessante o culto lá, e todo mês a gente vai fazer um igual. Isso é justificativo. Aquela questão de você vender o produto, né? Exato, não é assim. Mobilizar, vender o produto, mobilizar o pessoal. Que é uma das discussões que nós vamos ter nas próximas aulas, que é sobre questão da liderança. Né? É importante a visão. Eu vou trazer uns materiais para vocês. E aí, a justificativa vem de justificar. Eu vou fazer isso por conta disso, disso, porque vai reverter nisso. Exatamente. Justificativa. E assim, às vezes, se faz as coisas copiadas, mas sem nem saber os objetivos. Né? Às vezes, assim, por exemplo, tem umas campanhas que eu acho interessante, que é referente a amigos, né, de trazer amigos para a igreja e tal. E eu já vi pessoas fazendo sem objetivo. Traga o amigo. Mas por que traga o amigo? Porque ele viu em algum lugar que traga o amigo é legal. Mas isso tem uma campanha que pode ser melhor estruturada e melhor justificada. Então, nesse caso da justificativa, se faz necessário. E aí, mais uma vez, se faz necessário uma justificativa fundamentada. Não adianta se fazer uma justificativa dizendo só porque eu achei bonito, porque eu achei interessante, porque vai ser legal, vai ser bom para a comunidade. Isso aí, lógico que vai ser bom para a comunidade. Tem que ser bom, no mínimo, né, para os envolvidos. Mas tem que ter um aporte mais aprofundado, mais teórico, porque dá subsídio na sua venda. Então vamos pensar aqui. Fazer a campanha da sopa. Vamos distribuir sopa para pessoas que estão sentindo necessidade. Moradores de rua. Certo? Catadores de latas, enfim. Aí você quer apoio dos empresários, da comunidade. Não é só a igreja. Aí você chega lá, olha, eu estou aqui querendo fazer uma campanha da sopa, a gente vai ajudar aqui o pessoal, tal, vai ser muito legal, a gente vai de madrugada, cedinho, não sei o que, tal. Alguns podem confiar na sua palavra, a partir daí já, tá bom, toma aqui. Mas se você chega e fala assim, olha, nós fizemos aqui olha a diferença, gente, olha a diferença. Nós fizemos um estudo na nossa comunidade, e nós percebemos que nós temos 185 pessoas que são moradores de rua. Dessas 185, nós descobrimos que muitas delas não têm o que comer. Temos um percentual aqui de 20%, 30% que não tem o que comer. Desses pessoal de 20% que não tem o que comer, muitos estão imergidas, aí dá o total lá, tantos por cento estão envolvidas, quase todas, né, infelizmente. 95% delas estão envolvidas com álcool, né, com drogas. E aí uma das formas que nós vimos, olha só, nós vimos uma das formas que nós vimos que vai contribuir para poder resgatar, porque a gente não quer dar só comida, a gente quer ajudá-lo. Nós vimos uma forma de nos aproximar através da comida, porque para se aproximar eles não vão deixar. Então uma das formas de nós nos aproximar é através da comida. Mas isso por quê? Porque deu certo essa pesquisa lá, aí ó, deu certo lá no Rio de Janeiro, aqui ó, essa pesquisa aí, deu certo também lá não sei onde, deu certo não sei aonde, deu certo não sei onde. Você vê, assim,